a proposta surpreendente. Fecha o Congresso. O golpe dos dossiês secretos. No mínimo os constrangeria, né? O derrame de dinheiro na eleição. Uma loucura total. A fortuna que sobrou da campanha. 50 e poucos milhões. Um erro de avaliação fatal. Aí eu disse, a presidência está perdida. O grande arrependimento. Um erro tático. Seríssimo. A história completa do bloqueio das contas bancárias de milhões de brasileiros. Foi a primeira vez na história econômica mundial que aconteceu. Você vai ver agora, no dossiê Globo News, um depoimento exclusivo do personagem central de um dos mais atribulados períodos da história recente do Brasil. Eu faço a história. Vocês escrevem a história. O político que foi eleito para a presidência da República com apenas 40 anos de idade em 1989 é hoje um senador de 60 anos. Fernando Collor de Mello saiu vitorioso das urnas numa eleição presidencial que empolgou o Brasil. Pela primeira vez desde o fim do regime militar, os brasileiros votavam para presidente. O adversário de Fernando Collor no segundo turno foi o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Resultado, Collor, 35 milhões de votos. Lula, 31 milhões. O governo que prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país, começou a cair quando Pedro Collor, o irmão do presidente, fez uma grave acusação. Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Collor à presidência, comandava um esquema de corrupção. O senhor é predestinado, inteligente, carismático, comunicativo, demagogo, irresponsável, ambicioso, rancoroso, vingativo e ganancioso, segundo palavras textuais de Pedro Collor publicadas em livro. Se não fossem as denúncias do Pedro Collor, o senhor acha que teria concluído o mandato? Não sei. Não saberia dizer. Como é que o senhor avalia o impacto daquelas denúncias no fim do governo Collor? Teve um impacto muito forte, sem dúvida. Foi determinante para que eu sofresse o impeachment e fosse afastado do cargo para o qual eu fui eleito por 35 milhões de eleitores. O ex-presidente Collor faz uma confissão que não fez nem para seus assessores na época. Diz em que momento exatamente sentiu que tinha perdido a presidência. Quando enfrentava uma onda de denúncias, o senhor fez um discurso veemente em que pediu à população que se vestisse de verde e amarelo. Mas os manifestantes se vestiram de preto. Ali, o senhor sentiu que perdeu a capacidade de mobilizar apoio? Sem dúvida. Foi esse o momento em que eu percebi que eu havia perdido a presidência. E foi numa solenidade bonita, porque era comemorativa não é bem comemorativa, mas era um momento em que eu estava assinando atos que beneficiavam os taxistas. E havia muitos taxistas naquela ala, chamada ala oeste do Palácio do Planalto, e exatamente aquela que fica mais próxima do Congresso, e estava apinhado de gente, e o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, o ministro da Economia, enfim. E muitos deles com uma fita verde e amarela na mão. E eu disse ao locutor que
conduzia os trabalhos, disse: eu não falarei. Fala o representante, o que estava lá programado, um representante do grupo, dos taxistas, o presidente da Caixa, enfim, e outros. E aí está encerrada a solenidade e eu me dirigi para o elevador. Quando então o pessoal começou a gritar: fala, Collor, fala, 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 fala. E aí vieram o presidente da Caixa e me lembro mais do presidente da Caixa me falando: presidente, não deixe de falar a esse pessoal. O pessoal quer ouvir uma palavra sua. Aí eu voltei. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. O senhor se arrepende de ter feito aquela convocação? Me arrependo. Foi uma atitude temerária. É o que a gente chama cutucar a onça com vara curta. Porque ali, talvez por eu estar sob uma pressão muito grande, eu quisesse, no fundo, saber logo qual seria o desfecho daquilo. Porque foi um processo de tortura. Então eu disse: com isso, ou a gente vai se afirmar nas ruas, ou então, se a gente se sentir abandonado nesse processo, eu já sei que não tenho mais forças para poder lutar. E aí, quando no domingo as informações começaram a chegar que as pessoas estavam se vestindo de preto ao invés de verde e amarelo, aí eu disse: a presidência está perdida. Dentro de mim caiu exatamente essa compreensão de que ali o jogo estava perdido. A ideia de convocar a população para que todos fossem às ruas vestidos de verde e amarelo partiu inteiramente do senhor? Inteiramente. Nenhum assessor sugeriu? Foi de inopinado, foi naquele momento, naquele instante. O senhor diria que esse foi o grande erro político na condução do processo naquele momento? Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi um erro tático seríssimo. O senhor tinha ilusão de que contaria com o apoio popular naquele momento? Tinha. O que é que levava o senhor a acreditar? O que me levava a acreditar era que a vinculação minha com o povo era muito forte, era muito... Mas, naquele momento, se ele não estava contra mim, impregnado pela torrente que o noticiário fazia desaguar pelas manhãs, tardes e noites, eu imaginava que, pelo menos, ele estivesse neutro, na dúvida. Eu estou em dúvida. E, estando em dúvida, eu não tomarei uma posição. Fernando Collor revela que, no auge da crise, recebeu duas propostas. Primeira, fechar o Congresso Nacional. Segunda, divulgar dossiês secretos para desmoralizar adversários. O ex-presidente Itamar Franco disse que recebeu uma proposta surpreendente. Um grupo de deputados e senadores propôs a ele que fechasse o Congresso, na época envolvido em denúncias de corrupção. Qual foi a proposta mais surpreendente que o senhor recebeu quando estava no Palácio do Planalto? Isto aqui se refere ao ex-presidente Itamar Franco, só ia acontecer no Brasil, não é nenhuma surpresa quanto a isso. Na história, desde a história do período monárquico,
passando pelo período republicano, nós iremos ver e anotar que os aconselhamentos, seja o imperador, seja o presidente da República, aconteciam, né, quase que semestralmente, em golpes, fechamento de assembleias, isso, aquilo, e fechamento de congresso, e as chamadas vivandeiras dos quartéis. Então eu recebi de várias fontes, origens das mais diversas, as sugestões mais esdrúxulas, que vai desde dentro desse rosário de sugestões, a mais singela seria a do fechamento do Congresso. As pessoas fecham o Congresso, como quem diz, fecha essa porta. E eu dizia, mas vocês se esquecem que eu sou o primeiro presidente eleito pelo voto popular, depois de quase 30 anos de submissão a um regime autoritário. Eu não posso trair as minhas convicções, eu não posso fazer isso. O senhor pode revelar de quem partiu a sugestão de que o senhor fechasse o Congresso? Não, não posso. Até porque não foi somente de uma pessoa. Eram políticos? Eram políticos. Políticos. E outras propostas, as mais descabidas, esdrúxulas. Chegavam propostas de todo mundo. Tem aquela questão das ideias, né? Todo mundo chegava com uma ideia achando que era uma inovação, uma coisa... E eu as repelia todas, né, sem sequer, em nenhum instante, me permitir acalentar por um segundo que fosse tal procedimento. Em algum momento o senhor, que foi eleito com voto popular, teve a tentação de fechar o Congresso para escapar daquele processo? Não, eu jogo duro. Eu sou um jogador que joga pesado, duro, vigoroso, mas com as cartas na mesa e obedecendo às regras do jogo. Jamais incapaz de fazer qualquer coisa dessa natureza, como fui incapaz de também cair na tentação de outras sugestões que me chegavam de deixar publicar dossiês do extinto SNI, extinto por mim, num dos atos do primeiro dia de governo que assinei, e que estavam ali à disposição, que soltássemos esses dossiês. Eu não permiti que nenhum desses dossiês fossem colocados, seja para a imprensa, seja para quem quer que fosse. Quem sugeriu a divulgação de dossiês do SNI para constranger seus adversários? Obviamente foi um dos seus aliados. Eram parlamentares? Era algum ministro? Quem foi? Não, eram pessoas de um modo geral, ex-parlamentares, mas ex-parlamentares, parlamentares que não haviam sido eleitos em 90 e alguns até com vários mandatos já cumpridos, e talvez por isso eles conhecessem essas entranhas daquele serviço tenebroso que era executado pelo SNI. Os dossiês comprometiam adversários do senhor. E aí, até interessante, porque quando eu falei, mas deixa eu ver o que é isso. Vamos trazer o que as pessoas me falaram, e eu mandei trazer alguns. E aí eu tive a certeza de que eu havia tomado a decisão correta quando eu extingui o SNI. Porque eram dossiês assim que... Meu Deus do céu, de segurança do Estado, de informação estratégica para o presidente, não tinha nada. Era só fofocas e futricas e essas coisas. A eventual divulgação desses dossiês poderia servir para desmoralizar os seus adversários? Sem dúvida, sem dúvida. No mínimo os constrangeria, né? O senhor já disse que não
cogitou dessa possibilidade de fechar o Congresso para escapar do processo de impeachment. Mas o senhor admite que essa medida poderia eventualmente ter um respaldo popular, já que o senhor tenha sido eleito pelo voto do povo? Não. A questão do respaldo popular, isso é muito difícil de se afirmar, da gente poder peremptoriamente afirmar. Porque a gente sabe que o sentimento da população, ele varia muito de acordo com as circunstâncias. Não podemos esquecer que a mesma mão que aplaude é a mão que apedreja. Então, o que eu entendia, e algumas vezes eu respondia a essa interlocução, dizendo, olha, eu entendo que o que você está pretendendo dizer, no fundo, é que você não concorda com a ação dos representantes que estão lá com assento no Congresso, e não em relação à instituição Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados votou maciçamente pela abertura do processo de impeachment contra o presidente. 441 votos contra apenas 38. Nunca tinha acontecido nada parecido na política brasileira. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Enquanto o país inteiro acompanhava o voto de cada deputado pela TV, o presidente tomou uma atitude inesperada. Ficou sozinho no gabinete do Palácio do Planalto. Decidido. Por que é que, ao contrário do que se esperava, o senhor decidiu ficar sozinho no momento em que a Câmara dos Deputados votava o pedido de impeachment? Porque eu me sentia sozinho. Aquele não me deixem só da campanha talvez tenha sido algo premonitório. Não me deixem só nessa caminhada. Eu preciso de vocês. E naquele momento eu estava absolutamente só. E eu me lembro que fiquei no meu gabinete, sozinho, à noite já, somente com a luz em cima da minha mesa acesa, um silêncio, vez por outra um rumor que ecoava da Câmara dos Deputados, onde se votava o meu afastamento, e eu ali, só naquele silêncio, esperando. Quando finalmente eu ouvi um pipocar de gritos e vivas e manifestações de alegria, e em seguida carros passando de frente ao Planalto, buzinando e tal, como se fosse uma festa e um grande acontecimento. Foi isso. Imagens de Brasília agora ao vivo na frente do Congresso Nacional. As comemorações pela aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. A última cena do governo Collor poderia ter acontecido longe dos olhos do público, mas o presidente permitiu que as câmeras de TV registrassem ao vivo o momento em que ele foi afastado do cargo. O país viu o presidente sair de cena em silêncio. E atenção, ele inclusive verifica o relógio, 10 horas, 18 minutos. Ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro. O presidente Collor agora vai se retirando do gabinete da presidência da República. Mas o senhor pode revelar o que é que passava pela cabeça do senhor quando saiu do Palácio do Planalto pela última vez? É um turbilhão de coisas, um turbilhão de vontades, de
de planos, de ações, reações. Um momento muito tumultuado, muito confuso. Por que é que o senhor desperdiçou a chance de fazer um último pronunciamento público nesse momento? Para não incorrer no mesmo equívoco que eu incorri quando do discurso que fiz aos taxistas. Se neste momento ali eu tivesse falado, talvez porque eu acreditasse que eu não seria afastado. E eu disse que se eu fizer esse discurso, eu estou assinando a minha sentença de afastamento da presidência. Nesse momento eu ainda acreditava que voltaria. Se fizesse o discurso, seguramente não voltaria. Por que é que o senhor decidiu que essa solenidade fosse transmitida pela TV e aberta a todo mundo? Porque eu queria que todo mundo presenciasse uma pantomima. Isso foi uma farsa, um jogo de farsantes, um jogo subalterno, sujo, inóspito, sempre. Mas que isso aí fique registrado por aqueles que escrevem a história, porque eu faço a história, vocês escrevem a história. Mas que fiquem registrados para aqueles que irão ler e conhecer melhor a situação, a grande farsa em que se transformou esse afastamento. Comemorado em cantos e loas como uma demonstração da vitalidade da nossa democracia, quando isso, ao contrário, demonstrou a fragilidade da nossa democracia, demonstrou quão frágeis são as nossas instituições e quão importante é se ter uma grande e ampla reforma política para impedir que atores que votaram e me levaram para fora da presidência da República não poderiam nem teriam condições morais, éticas, de caráter, de participarem daquela votação. Basta ver a fisionomia e os ditos que cada um deles pronunciavam para as câmaras de televisão para se ter notícia da grande pantomima em que se transformou esse processo de impeachment. O senhor entrou para a história política do Brasil por dois grandes motivos. Primeiro, por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do regime militar. Segundo, por ter sido o primeiro presidente a ser afastado no processo de impeachment. O senhor hoje tem a sensação de ter jogado fora uma grande oportunidade histórica? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. E também o presidente mais jovem do Brasil, né, da história do Brasil, o presidente mais jovem das Américas. Sem dúvida, foi uma pena que tivesse acontecido aqueles eventos que culminaram com o meu impeachment, sem dúvida. Eu lamento profundamente. E impeachment este que ocorreu em função aí da pouca maturidade que eu tinha. Você vai ver daqui a pouco, na segunda parte da entrevista exclusiva do ex-presidente Fernando Collor, os bastidores de uma medida que afetou a vida de todos os brasileiros,
o bloqueio da poupança e das contas correntes. Uma imagem marcante do fim do governo foi o senhor saindo do Palácio do Planalto, se dirigindo ao helicóptero. Ali também o senhor não se pronunciou. Se o senhor tivesse tido a chance de se pronunciar ali, o que é que o senhor diria? Naquele trajeto, havia muita gente apupando e xingando, um particularmente, e um solitário aplaudindo. E aí eu me dirigi até lá, até onde eles estavam, essa aglomeração. Me dirigi ao que havia me xingado. E fui a ele, e ele fugiu, saiu correndo. E em seguida fui ao que estava aplaudindo. E agradeci a ele, agradeci e me despedi dele. Aquela imagem altiva do senhor saindo do palácio foi premeditada? Não, eu sou assim. 2 meses depois, o presidente afastado enfrentou o julgamento do Senado. Num gesto de última hora, para tentar escapar da condenação, Fernando Collor renunciou à presidência da República minutos antes do início da sessão. Vamos ouvir a carta de renúncia do presidente Fernando Collor. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. O senhor tem lembrança do que passou pela cabeça do senhor no exato momento em que o senhor assinou a renúncia à presidência da República? O ato da renúncia foi assinado na casa da Dinda, na madrugada do dia em que o Senado iria iniciar o meu julgamento político. Isso foi logo em seguida a um jantar em que eu reuni os senadores e alguns deputados que estavam nos apoiando, que estavam nos sustentando até então, e para nós combinarmos o que poderia acontecer no dia seguinte. E aí, quando terminou o jantar, e nós teríamos número para evitar, não sei porquê, mas alguma coisa me bateu na cabeça que se esse pessoal vai trair. Já tinha ocorrido na Câmara, por que não no Senado? E aí eu disse, não, vou renunciar para tentar evitar a suspensão dos meus direitos políticos. O senhor aqui imaginava que poderia voltar à presidência? Imaginava. Em que momento o senhor perdeu a esperança? O momento que eu perdi as esperanças foi quando a minha carta de renúncia não foi aceita. Mas a vida é assim. Nada como um dia depois do outro, com uma noite no meio. O Senado levou adiante o julgamento. Por 76 votos contra 5, os senadores decidiram que Fernando Collor seria definitivamente afastado da presidência. O senhor disse que chegou a pensar em suicídio nos meses seguintes ao impeachment.
e até gravou uma fita com uma mensagem que seria deixada para a família. O senhor guardou essa fita? Está guardada. O senhor chegou a ouvi-la depois? Não. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1994. Por 5 votos contra 3, o STF arquivou o processo contra o ex-presidente por falta de provas. Um dos coordenadores da campanha do senhor à presidência disse que ouviu de viva voz do tesoureiro PC Farias que as sobras de campanha seriam em torno de 52 milhões de dólares. Onde foi parar tanto dinheiro? Mas essas chamadas sobras de campanha foram objeto do escrutínio, não é, do Ministério Público, da Polícia Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal. E tudo isso consta do processo, não é, que foi dos processos que foram movidos contra mim e dos quais eu fui absolvido. Todos sabem que nas campanhas eleitorais brasileiras, em geral, há uma contabilidade paralela, o chamado Caixa 2, que não passa, obviamente, pelo controle da Justiça Eleitoral. A pergunta é: que informação concreta o tesoureiro PC Farias deu ao senhor sobre as sobras de campanha, depois que o senhor foi eleito? Naquele momento da eleição, a legislação não previa, como hoje prevê, essa série de medidas e de pontos que devem ser observados quanto às contribuições oferecidas à campanha de um determinado candidato. Até porque não havia campanha presidencial. Então não houve a preocupação de se estabelecer critérios objetivos e plausíveis para que essa contabilidade fosse feita. Então, o que aconteceu foi que os recursos iam chegando. Eu só me dava conta de que os recursos chegados eram suficientes ou não em função da disponibilidade que eu tinha do avião para me deslocar e dos carros de som para eu falar. Então, quando eu chegava no hangar para viajar, isso aconteceu algumas vezes, né? Mais no primeiro turno. Para embarcar, aí o gerente vinha e dizia: olha, não pode que está devendo aqui não sei quanto. Tal. Então aí eu sentia que eu verificava que os recursos da campanha não estavam chegando na medida das necessidades. Já no segundo turno, não. No segundo turno foi uma loucura total. O ex-presidente vai citar agora cifras sobre as sobras de campanha e confirmar: parte do dinheiro foi usado para financiar candidatos que apoiavam o governo nas eleições de 1990. O senhor diz que o segundo turno foi uma loucura. Em matéria, imagino que o senhor se refira ao financiamento da campanha, né? Que foi uma campanha milionária, pelo que se sabe. O senhor não tem ideia de quanto sobrou? Esses valores em torno de 50 e poucos milhões. E o senhor tem ideia do que aconteceu com esse dinheiro? Não tenho ideia. Uma das versões é que esse dinheiro teria sido enviado para fora do Brasil e administrado por PC Farias. O que é que o senhor diz dessa versão? Não sei, saberia dizer. Somente ele próprio. Eu sei que parte desses recursos foram aplicados na eleição de 90, que teve eleição de governadores, deputados, senadores. Sei que parte desses recursos serviram para ajudar os candidatos que apoiavam o governo na eleição que ocorreu em novembro de 1990. Assim que chegou ao Palácio do Planalto, Fernando Collor surpreendeu o país. Baixou um pacote econômico que bloqueava as contas correntes e a poupança de milhões de brasileiros, uma medida sem precedentes na guerra contra a inflação. Numa tentativa de retirar dinheiro de circulação,
e assim estancar a disparada da inflação, o presidente baixou um pacote econômico radical apenas um dia depois de tomar posse. Os brasileiros só podiam movimentar parte do dinheiro depositado em bancos. Todo o restante ficou bloqueado. Eis o relato do ex-presidente sobre os bastidores do plano Collor. Durante a campanha, o senhor dizia que o candidato do PT que iria tomar medidas drásticas, iria mexer na poupança. Mas o senhor é que terminou mexendo. O senhor estava mentindo para conquistar votos? Não estava mentindo. Nas primeiras reuniões que nós fazíamos com a equipe econômica, o principal alvo, até porque eu havia colocado isso muito insistentemente durante a campanha, é que nós só teríamos uma única chance de debelar a inflação. E que nós iríamos debelá-la num IPOM, que é um golpe de lutas marciais em que a luta termina, pela perfeição do golpe dado na luta. E nessa luta contra a inflação eu dizia, vou dar um IPOM na inflação, vamos acabar com ela. Então isso gerou um compromisso muito forte, já que era algo que atormentava o cotidiano da população brasileira de forma muito presente, muito assintosa. E nas reuniões íamos por um caminho para ver como isso poderia acontecer de forma rápida, enveredávamos por outro. E nesse vai e vem nós não encontrávamos nenhuma saída plausível para que ficasse claro que com esse tal do IPOM, essa medida econômica que fosse rápida, pudesse estancar o processo inflacionário. Comecei então a ouvir economistas e pessoas do mercado para saber deles a opinião que tinham sobre as alternativas dispostas para que estancássemos esse processo, dentre outras perguntas que fazia. E num desses encontros me marcou bastante, porque dele participaram o ex-ministro Mário Henrique Simonsen, o economista André Lara Rezende e, naquela época, um homem de mercado, Daniel Dantas. Eu convidei o professor Simonsen e ele se fez acompanhar desses outros dois brasileiros. E aí, na nossa conversa, como é que o senhor acha, ministro, que o governo nosso pode debelar a inflação rapidamente? E ele ficava conjecturando, pensando em voz alta e tal, e intercalado com comentários, ora do André, ora do Daniel, e todos chegavam a uma mesma conclusão. Quando terminavam de engendrar o seu raciocínio, diziam, mas isso com a liquidez que o mercado hoje dispõe é impossível. É impossível, não dá. Aí o André que chegou e disse assim, mas, ministro, mas tem uma saída. Congelar essa liquidez, ou estancar a liquidez, dar uma estancada nessa liquidez. Usando assim uma palavra mais suave para aquilo que acabou sendo feito pelo meu governo. Vira-se o André e diz, ministro, isso pode ser politicamente difícil de se fazer ou impossível de se fazer, mas tecnicamente não é a saída? Aí o ministro disse, tecnicamente, sem dúvida é a saída, mas não vamos nem
adentrar mais nesse assunto, porque politicamente isso é inviável. E aquilo me marcou. Vindo do ministro, dizendo que tecnicamente era a saída, mas politicamente inviável. Porque dificilmente um governo conseguiria implementar aquilo sem que houvesse uma comoção nacional. E com desdobramentos até imprevisíveis, né? Então, começou-se a formar dentro de mim a ideia de que teríamos que fazer, junto com o congelamento de preços, teríamos que dar uma enxugada nessa liquidez. Nunca nos passou pela cabeça, né, atingirmos a poupança. Nos passou pela cabeça, no primeiro momento, nós irmos em cima dos chamados títulos ao portador. Mas o mercado ele é muito esperto. Começou a haver um movimento de capital, ou de capitais saindo dessas aplicações em títulos ao portador e indo em direção à conta corrente e à poupança. E aí não houve outra maneira que não a de generalizar o chamado bloqueio dos ativos, que foi a primeira vez na história econômica mundial que aconteceu. Se o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tivesse vencido a eleição de 89 e tivesse bloqueado a poupança e as contas correntes, o que é que teria acontecido com ele? O senhor acha que ele se sustentaria no poder? Bom, eu vou me valer de um depoimento dado pelo hoje senador Aloysio Mercadante. Procurou a ministra e disse: Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. Só que nós tínhamos uma certeza, que se o Lula tivesse sido eleito e ele implementasse essas medidas, nós não teríamos condições de manter o governo. O governo cairia. Para ser bem direto, bloquear as contas correntes de milhões de brasileiros foi uma loucura? Foi um gesto que eu diria tecnicamente amparado, mas foi um ato de um voluntarismo muito grande e de coragem, sobretudo. Com 60 anos de idade, qual é a grande crítica que o senhor faz ao Fernando Collor, de 40 anos, o mais jovem presidente da República eleito no Brasil? A grande crítica que eu faço é a pouca capacidade que eu tive de perceber que ninguém governa sem uma base parlamentar sólida. Dentro desse presidencialismo de coalizão em que nós estamos inseridos, e que é um sistema político inteiramente ultrapassado e defasado, daí eu defender com muita ênfase o sistema parlamentarista, além de outras mudanças, né, as leis eleitorais e partidárias. Ninguém pode governar sem um Congresso nesse sistema de presidencialismo de coalizão. E disso eu não me dei conta o suficiente, embora alertado por companheiros e amigos, como Luiz Eduardo Magalhães, o Fiuza, o próprio senador Ney Maranhão, enfim, uma pleiade de deputados e senadores que sempre, Humberto Souto, que sempre me alertavam para a necessidade de se compor essa maioria parlamentar. E isso, sem dúvida nenhuma, foi o principal ponto, até por ser nevrálgico, que ao não dar a devida atenção, fez com que eu incorresse no grande erro cometido no meu governo. Pedro Collor, o irmão que fez denúncias contra o senhor, escreveu que o senhor, na presidência,
foi derrotado por sua própria megalomania. O senhor foi um megalomaníaco na presidência? Não. Talvez o termo aí esteja seguramente mal colocado. Carrego comigo a questão da perfeição, da organização, da ordem, da disciplina. Isso pode ter achado ser atitudes megalômanas, mas não. O ex-presidente confirma. Escreveu um livro-bomba sobre a crise que culminou com o impeachment. O livro, segundo ele, pode abalar a política brasileira. Por que é que o senhor continua guardando no fundo da gaveta o livro que escreveu sobre aquele período? Quem são os alvos desse livro? Por um conselho de um conterrâneo seu, chamado ministro Tales Ramalho, que quando eu levei a ele alguns capítulos para que ele folheasse e desse a sua opinião, ele disse, depois de uma leitura, ele tirou os óculos, meneando a cabeça e dizia: presidente, isso não pode ser publicado. Essas pessoas todas estão aí vivas, têm seus parentes, têm isso, têm aquilo. Para que criar uma situação tão desagregadora como essa? O que passou, passou. Verifica que ele tinha razão. E em alguns momentos após isso, eu colocava o disquete no computador, curiosidade, ia lendo, e numa primeira vez eu comecei a fazer correções, sempre atenuando. E aí eu me lembrei do que ele também falou nessa conversa. Ele disse: o que eu acho importante é que o senhor coloque isso, escreva, para que não se vá a emoção do momento. Tem que ficar registrada a emoção do momento, para que se entenda, os pósteros possam entender a emoção que o dominava logo após o seu afastamento. E entendo dentro dessa ótica. E aí eu falei: não vou mais reler, vou deixar como estava, até atendendo mais uma vez ao aconselhamento do ministro Tales Ramalho. Num site hospedado fora do país, o ex-presidente publicou trechos do livro inédito em que faz uma espécie de acerto de contas com personagens da crise política que abalou o governo Collor. O vice-presidente, Itamar Franco, que retirei do ostracismo na política mineira, organizou um governo a que chamou cinicamente de República dos Senadores, recompensando com cargos e sinecuras exatamente aqueles que me julgariam mais tarde. Causou-me especial emoção a solidariedade que recebi do deputado Ulisses Guimarães, naquele período duro de expectativa. Todo o tempo assegurou-me o seu apoio e o daqueles que o seguiram, afirmando que votaria contra o impeachment. O seu comportamento mudaria quando se iniciaram as articulações para garantir a tomada do poder através de um golpe de mão. Prometeram-lhe que o vice-presidente renunciaria logo após a minha condenação pelo Senado. E assim, ocorrendo a vacância do cargo, ele, Dr. Ulisses, finalmente cumpriria o sonho de exercer a presidência da República, eleito pelo Congresso, para cumprir o restante do meu mandato. Seu trágico desaparecimento jogou uma pá de cal na operação. Quando, afinal, o senhor vai publicar esse relato? Não tenho a menor ideia. Mas o senhor tem certeza de que ele vai criar um impacto na política brasileira? Ah, sim. E que impacto?